hoje deveriam sempre voltar é esta aqui: o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. De Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não crer nesse Evangelho é não ser cristão, é não ser crente, é não ser salvo. Quando a reforma acontece, irmãos, não é a tentativa de criar, de escrever, de organizar um novo Evangelho. O que na verdade acontece é que esse Evangelho starta, ele sai, ele parte daqui, e uma igreja em Jerusalém se espalha e se converte em igrejas espalhadas por tantos outros lugares. Finalzinho do livro de Atos, cerca de 30 anos depois da ascensão de Jesus aos céus, nós temos a igreja na Europa, na Ásia e na África. Temos a igreja já espalhada em 3 continentes, e a igreja avançando, enviando seus missionários, pregando o Evangelho conforme ordem de Jesus para todos os povos da terra. A igreja se estabelece no norte da África. Egito se torna a igreja cópita, os cristãos egípcios, e se espalham pela África toda. Grande parte da cristandade vai para o extremo oriente, se torna a igreja oriental. A igreja chega à Europa, forma a igreja ocidental. A partir dali ela se espalha por várias outras nações. Mais tarde ela experimenta uma separação, porque há uma tensão entre a igreja do Oriente e do Ocidente. Ano 1050, ela se divide definitivamente, se torna igreja oriental e igreja ocidental. A ocidental romana, a oriental com sede em Constantinopla, onde hoje é a Turquia. E mais tarde a igreja segue se fragmentando em outros segmentos de cristianismo, mas principalmente esse segmento oriental ocidental do cristianismo, o catolicismo romano, o cristianismo do segmento romano, é que começa a desenvolver outros conceitos que nós podemos dizer que é um processo em que a fé acaba sendo, em muitos aspectos, deformada. A fé acaba sendo deturpada. Entra o conceito da mediação dos santos, de que para falar com Deus você fala com alguém que já morreu, que está perto de Deus, e esse alguém fala com Deus a favor de você, e aí você recebe suas bênçãos. A igreja starta a prática da iconografia e começa a fazer imagens dessas pessoas que fazem a mediação. Então você tem uma mediação de quem morreu diante de Deus por você, e você tem uma mediação da imagem dessa pessoa para acessar esse indivíduo, para acessar Deus. Nós temos um desenvolvimento do conceito de que a tradição, de que as crenças antigas repetidas, geração após geração, são fonte de verdade. E aí a tradição se torna referencial da verdade. E nós temos o desenvolvimento da ideia de que se o indivíduo, bispo primaz da igreja, que é o bispo de Roma, diz que algo é verdade, para aquele segmento da cristandade se torna verdade. O segmento oriental, os ortodoxos não concordam com isso, não se subordinam ao bispo de Roma e não tomam como verdade o que o bispo de Roma diz. Isso vai acentuando essa tensão da cristandade. Nós temos então a mediação mais tarde do próprio clero, que é a ideia de que as pessoas não podem chegar a Deus senão por meio do clero. E o clero começa a estabelecer um monte de regras, de normas, e ele entende completamente, de maneira equivocada, o que é o Evangelho de Jesus, que começa aqui no princípio. Porque a igreja começa então a dizer, a deixar, a religião começa a dizer para as pessoas o que elas têm que fazer para chegar a Deus. O que é que você tem que fazer para ser perdoado dos seus pecados? A princípio,
você tem que pagar penitências, você tem que orar ou rezar tantas vezes, você tem que repetir certas orações 50 vezes, 150 vezes, você tem que doar alguma coisa para um pobre, um necessitado, você tem que fazer algo bom para compensar algo ruim que você fez. E vai falar no finalzinho de sua carta sobre obras da carne e fruto do Espírito. Você lembra disso? E você lembra das obras da carne? E Paulo fala sobre as obras da carne dividindo em grupos. As obras da carne que afetam as relações interpessoais, inimizades, iras, brigas, discórdia, dissensão, facção, contendas. Paulo fala de um grupo de obras da carne que tem a ver com o autodomínio, com o autogoverno. Paulo vai falar de glutonaria, de bebedice, as pessoas que não se controlam diante do álcool, das pessoas que não se controlam diante da própria comida. Mas Paulo fala de um grupo de pecados no campo da religiosidade. E Paulo menciona dois. Quais são os dois? Feitiçaria e idolatria. Feitiçaria é o conjunto de rituais, de crenças, de práticas, de orações, de repetições, de gestos, de objetos que as pessoas reúnem para acessar o sobrenatural. Usando aqueles objetos, através deles, o sobrenatural, o sagrado vai se manifestar. A isso a Escritura vai chamar de feitiçaria. Seja o cadáver de um morto, seja a imagem de um morto, seja os restos de um morto, sejam os ritos aos quais o sobrenatural estaria de alguma forma escravizado, e ao fazer aquele ritual, o sagrado humano, sobre o espiritual se manifesta. A idolatria é a construção, é a idealização de um ídolo, de um Deus falso. É a idealização de um Deus que não é o verdadeiro Deus. O que acontece então, irmãos, é que as obras da carne deformam o Evangelho. O Evangelho é isso, é o que foi entregue, é o que está aqui, o princípio do Evangelho de Jesus. Veio João Batista pregando o batismo de arrependimento, mas apontando para Jesus, e ele diz: olha, eu estou lavando vocês com água, depois de mim vem um que lavará vocês com o Espírito Santo.